Você vai assistir agora Momentos de Paz com Cristo. Este programa é um órgão oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular, localizada à Rua Doutor Antônio Rogério de Castro, 24, na Barra, em Muriaé. Momentos de Paz com Cristo. A apresentação: Reverendo Wilson Reis. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Amigos, simpatizantes, telespectadores, prazerosamente, boa noite. Que a luz e a graça do Divino Mestre volte a resplandecer no lar católico, no lar espírita, no lar protestante, até mesmo naqueles lares que não professam nenhuma religião, mas que neste momento acredita que Deus pode fazer alguma coisa por você, que Deus fez os céus e a terra, que é Deus que te dá o sopro de vida e te deu este dia de hoje e este momento em que te oferece, em que você parou um pouco no galope da vida e ligou o seu aparelho de TV. Parabéns para você que ligou neste canal. Só pega este canal quem não tem parabólica. E você fez questão de desligar a parabólica para estar ligado em nós. E o nosso propósito é que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu salário, né? Estamos chegando ao final do ano, mas podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos, nós já queremos agradecer a grande multidão que compareceu sexta-feira passada no Projeto de Vida. E esta semana não será diferente, né? Esta semana nós vamos continuar. Sexta-feira, às 19h30, estaremos no segundo passo, Projeto de Vida. Agenda da Igreja do Evangelho Quadrangular Sede. Terça-feira, às 19h30, grande culto de oração. Quarta-feira, às 15h, tarde da bênção, o altar da família. E às 19h30, o grande culto do grupo de homens. Quinta-feira, às 19h30, o grupo de mulheres realiza o grande culto da noite. Sexta-feira, às 19h30, a Noite da Libertação. Sábado, às 19h30, o culto da mocidade. No domingo, às 8h da manhã, a maior escola do mundo, Escola Bíblica Dominical. E às 18h, o grande culto de louvor e ensinamento da Palavra de Deus, com o Reverendo Wilson Reis. Igreja do Evangelho Quadrangular Sede, na cidade de Muriaé. Que bom que você já escolheu o seu dia e eu te convido, sexta-feira, às 19h30. E nesta hora, querido, nós queremos deixar uma palavra de esperança para o seu coração. O Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versos 40. A cura de um leproso. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se quiseres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o. Eu disse-lhe: quero que seja limpo. E tendo ele dito isto, logo o leproso ficou curado. Pois bem, palavras do Senhor. Queridos, o que temos aqui? Uma mensagem de esperança para um homem sem esperança. A lepra no passado
ela era rejeitada pela sociedade. O leproso era tirado do seu lar. O leproso era levado para o Vale dos Leprosos, para um leprosário. E lá ele ficava até perecer. Ele não tinha visita, ele era condenado à morte. Por ser uma doença considerada o pecado, então não se misturava. Quantas vezes o leproso lá no vale sentia saudade da sua família, sentia saudade dos amigos, sentia saudade de ser livre, de poder andar, de poder deitar numa cama. Ele sabia que ali era o final, estava condenado para sempre. Mas a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, quer dizer, não morra, mas tenha a vida eterna. E um dia este leproso ouviu falar de Jesus. E eu creio que pela madrugada, talvez quando os guardas até mesmo se adormeceram, ele se arrasta e sai daquele local. E ele vai à procura de Jesus. Ele vai à procura de Jesus porque ele ouviu falar de Jesus. E como ele já estava sem esperança, mas tinha ouvido dizer que Jesus era a esperança. Eu creio que quando ele sai pela madrugada, tudo está quieto, muito frio. E a partir do momento que ele vai se arrastando, o dia vai clareando e o sol vai esquentando. E as suas lepras ou a sua lepra começa a marcar o caminho. As feridas começam a sangrar, mas ele não se dá por vencido. Ele vence a dor. Ele vence a dificuldade. Eu creio que até ao longe ele avista uma multidão. E ele tenta se aproximar. E quando ele vai se aproximando, a sua alma começa a encher de alegria. Ele começa a ouvir palavras que ele nunca ouviu antes. Ele escuta uma voz mansa e suave que dizia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e em mim encontrareis descanso para as vossas almas. E ele vai se aproximando. Estas palavras atraíam ainda mais o ânimo daquele leproso, já quase sem aguentar agora, já arrastando, aproxima-se da multidão. E a multidão, eu creio que quando percebe aquele homem leproso, se afasta. E naquele momento em que eles se afastam, eles protestam a atitude daquele homem, um leproso. De onde este homem saiu? Este homem está proibido de estar na sociedade. Este homem é um pecador. Este homem é imundo. Tirem este homem daqui. E a multidão abre um caminho. Eu quero crer assim. E o caminho do Senhor fica livre. Em que este homem agora se arrastando, Jesus parou. Jesus fixando os olhos nele, e ele vem arrastando. A sua enfermidade o torna sofredor, e agora cai aos pés do Senhor Jesus Cristo. Atitude, que atitude bonita. Humilhou, não exigiu. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. A palavra diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão e disse: eu quero que você se limpe agora. E a palavra do Senhor diz que aquele homem com os olhos fechados aos pés do Senhor, Jesus disse: levanta-te, homem, a tua fé te curou. E quando ele olhou nas suas mãos,
A sua pele estava como a pele de uma criança, completamente curada. Todos admiraram e disseram, não pode ser aquele leproso. E alguns diziam, é ele mesmo. O que houve? O encontro com Jesus mudou a sua vida. Talvez eu esteja falando para alguém que está afastado da sociedade, ou está afastado do lar ou da casa. Talvez eu estou falando para alguém que não está com esta lepra, mas está longe dos seus amigos, dos seus familiares. Talvez eu esteja falando para você que está no presídio, mas talvez eu estou falando para alguém que não está por detrás das grades, mas é um prisioneiro do lado de fora, pela lepra das drogas, pela lepra do alcoolismo, pela lepra do jogo, e que você está separado, e que você não tem mais convívio com a sua família, nem com os amigos, nem com a sociedade. Você está condenado à morte. Jesus Cristo te ama. Ele disse, ainda que esteja morto, viverá, e todo que vive e crê em mim nunca, jamais morrerá. Crê nisto? Eu não estou aqui para dizer creia em mim, mas eu estou aqui para dizer creia na palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A sua palavra continua transformando vida. Faça uma reflexão. Jesus não colocou remédio na ferida do homem. O que Jesus disse? Uma palavra. Quero que você se limpe. Esta não foi palavra do médico, esta não foi palavra dos sábios, mas foi palavra de Deus. E esta palavra de Deus está te convidando nesta noite para você vir arrastando e ter um encontro com o Senhor. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode entrar na sua casa e fazer algo novo. Quantas pessoas boas estão na lepra da dívida, não tem paz, não dorme direito. Pessoas que têm trabalhado a morrer para pagar juros, cartões de crédito. Pessoas boas, pessoas maravilhosas, mas que se envolveram em alguma coisa que não deu certo. Querido, faz uma volta para Jesus. Saia do leprosário, da ignorância. Abra a mão dessas pequenas coisas para que você possa alcançar as coisas grandes de Deus. O maior interessado em te abençoar é o Pai, é o Senhor da glória. Talvez os outros estão dizendo, este homem, tire ele daqui, tire esta pessoa daqui. Jesus está dizendo, vinde a mim, eu tenho algo para você. Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Ele não mudou. A sua palavra continua viva hoje e para sempre. Prepare a tua alma, teu espírito e receba então a oração da fé. Amantíssimo e eterno Deus, é neste momento, Pai, que as minhas palavras estão indo onde eu não posso ir. Elas estão levando o Senhor nesta casa, neste presídio, neste hospital, aonde quer que este canal está aberto agora, Pai. Alcance estas famílias agora. Levanta o caído, fortalece o fraco, Pai. Ah, Senhor, alcança os que estão doentes em casa, os que estão internados nos hospitais. Abra, Senhor, a porta do emprego para o desempregado. Abençoa o comércio da nossa cidade que compra e que vende, Pai. Dê para os nossos queridos amigos, simpatizantes e telespectadores
um sono reparador na tua presença. É o pedido da nossa alma para a tua glória. Amém e amém, Senhor. Queridos amigos, simpatizantes, telespectadores, este programa é apresentado todas as terças, reprisado todas as quintas. E uma boa noite para você, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz gloriosa.